Você já parou para pensar que, se Maria Madalena vivesse nos dias de hoje, ela provavelmente seria a mulher que você evita no corredor do supermercado ou aquela que o grupo de mensagens da família faz questão de silenciar? É chocante começar assim, mas a verdade é que a religião gourmetizou a dor dela, transformando uma sobrevivente de um colapso mental e social em uma figura de porcelana que não sangra. Mas eu estou aqui para te dizer que o que atraiu o olhar de Deus para ela não foi a sua santidade, foi o fato de ela estar completamente quebrada. Existe uma beleza brutal em uma vida que o mundo já descartou, e é sobre essa anatomia do estigma que precisamos conversar homem para mulher, sem filtros e sem as mentiras que te contaram sobre o que significa ser uma mulher forte. A sociedade tem um vício perverso em rotular o que não consegue consertar. Quando a Bíblia diz que de Maria Madalena saíram 7 demônios, nós precisamos parar de imaginar apenas uma cena de filme de terror e começar a enxergar a realidade de uma mulher que estava fragmentada em 7 pedaços diferentes. Imagine o peso de carregar 7 traumas que te impedem de dormir, 7 vozes de insegurança que dizem que você não é boa o suficiente, ou 7 ciclos de relacionamentos abusivos que sugaram a sua identidade até não sobrar nada além de um nome e uma reputação manchada. O rótulo de possuída na época era o equivalente ao rótulo de louca, instável ou complicada demais, que jogam em cima de você hoje quando você decide não aceitar menos do que merece ou quando a sua dor transborda. O que quase ninguém te fala é que o estigma é uma ferramenta de controle. Rotular Maria Madalena servia para que ninguém precisasse ouvir o que ela tinha a dizer. Se ela é a mulher dos 7 demônios, então qualquer verdade que saia da boca dela é invalidada pela sua condição. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, o seu passado ou as suas crises de ansiedade sempre chegam antes de você em qualquer lugar? É como se existisse um placar invisível onde as pessoas anotam os seus erros e usam isso como um escudo para não terem que lidar com a profundidade da sua alma. Madalena era a personificação do isolamento social, uma mulher que não tinha onde se encostar porque todos tinham medo de se sujar com a sua loucura. Mas é aqui que o jogo vira e onde a análise crítica se torna libertadora. Jesus não olhou para os demônios de Maria como um problema moral, mas como um pedido de socorro. Enquanto a cidade via uma mulher perigosa ou impura, ele via uma estrutura de poder que precisava ser devolvida a ela. O milagre não foi apenas expulsar o que era ruim, foi devolver a Maria o direito de ser dona de si mesma. E eu te pergunto, quantas vezes você tentou se curar apenas para ser aceita pelos outros? O erro de muitas mulheres é buscar a restauração, para que o mundo pare de apontar o dedo, quando a verdadeira lição de Madalena é que a cura serve para você voltar a ocupar o seu lugar de protagonista, independentemente de quem ainda escolhe te enxergar pelo retrovisor. A reconstrução de uma identidade ferida é um processo solitário e muitas vezes silencioso. Madalena teve que reaprender a caminhar sem o peso daquelas correntes invisíveis, e isso exige uma coragem que o cidadão de bem médio desconhece. Ela não se tornou uma seguidora de Cristo porque era boazinha. Ela se tornou uma seguidora porque ele foi o único que não tentou usá-la ou diminuí-la pela sua história. Para um homem como Maquiavel, o poder está na conquista. Mas para uma mulher como Madalena, o poder está na resiliência de quem sobreviveu ao próprio inferno e decidiu que não seria mais definida pelas chamas. Ela transformou o seu maior estigma na sua maior credencial. Ela não escondia de onde veio. Ela usava o seu passado como prova de que nenhuma estrutura de dor é permanente quando se encontra um propósito maior. Pense no cansaço mental de ser julgada por algo que você nem sempre teve controle.
A dor dela era pública, mas a cura dela foi íntima. Muitas vezes você se sente exausta, não porque está fazendo muita coisa, mas porque está carregando o peso da opinião de pessoas que não moveriam um dedo para te ajudar a carregar a sua cruz. Madalena nos ensina que o olhar de Deus não se detém na ferida aberta, mas no potencial da cicatriz que vai se formar. Uma cicatriz é um tecido mais forte que a pele original. Maria Madalena tornou-se a mulher mais forte do Novo Testamento, não apesar dos seus traumas, mas por causa deles. Foi a profundidade do seu abismo que deu a ela a capacidade de entender a altura da misericórdia que a alcançou. Nós vivemos em uma era de aparências, onde o feed precisa estar perfeito, mas a alma está em frangalhos. Madalena quebra essa lógica ao mostrar que Deus prefere a verdade do seu caos do que a mentira da sua perfeição. Ela não precisou de um currículo de virtudes para ser escolhida. Ela só precisou estar presente e disponível. O estigma que tentaram colocar nela virou o pedestal de onde ela anunciou a maior notícia da história. Aquela que foi chamada de indigna tornou-se a apóstola dos apóstolos. Percebe a ironia crítica disso? O sistema religioso e social da época tentou calá-la, mas o próprio Criador escolheu a voz dela para dar o recado mais importante de todos os tempos. Essa transição de mulher ferida para mulher estratégica não acontece por acaso. Ela exige que você pare de pedir desculpas por ter sofrido. Exige que você entenda que suas lágrimas não são sinais de fraqueza, mas o combustível de uma lealdade que ninguém consegue comprar. Maria Madalena não devia nada a ninguém, exceto a aquele que a viu quando ela era invisível. E é justamente essa gratidão profunda que cria uma força que nem o medo da morte consegue parar. Porque pense comigo, se ela já tinha enfrentado o inferno dentro de si mesma e vencido, o que seria enfrentar soldados romanos ou o julgamento de uma multidão furiosa? A mulher que você está se tornando está custando a sua antiga versão, e isso dói. Mas Madalena está aqui para provar que o que Deus faz com uma vida ferida não é apenas um remendo, é uma nova criação que deixa os perfeitos desconfortáveis. Ela não voltou para a sua zona de conforto após ser curada. Ela se lançou no epicentro da tempestade, caminhando ao lado de homens que ainda não entendiam metade do que ela já tinha compreendido sobre o amor e o sacrifício. Ela se tornou a prova viva de que a sua maior dor pode se tornar o seu maior diferencial, desde que você não permita que o mundo dite o valor da sua história. Ao olharmos para essa jornada de superação do estigma, percebemos que ela não foi apenas uma espectadora passiva de um milagre. Ela se tornou uma peça fundamental em um tabuleiro onde todos os outros jogadores estavam escondidos com medo de perder a pele. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre a natureza da coragem feminina. Afinal, se Maria Madalena foi capaz de enfrentar o julgamento de toda uma sociedade para permanecer fiel à sua cura, por que será que, no momento mais sombrio de todos, ela foi a única que não arredou o pé, enquanto todos os homens que se diziam fortes desapareceram nas sombras? A resposta para essa pergunta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais devastadora do que você imagina. Ela não tinha mais nada a perder. Os homens que cercavam o mestre estavam ocupados demais calculando riscos, medindo quem sentaria à direita ou à esquerda em um reino imaginário, preocupados com a própria pele e com o que a história diria sobre eles. Mas uma mulher que já foi visitada pelo inferno e resgatada por um olhar de dignidade, não teme o brilho das espadas ou o escárnio da multidão. Maria Madalena permaneceu ao pé da cruz porque a sua lealdade não era fruto de um cálculo político, mas de uma cura visceral que ninguém ali conseguia entender. Ela sabia que, se o mundo tirasse a vida daquele que a salvou, o mundo não teria mais nada para oferecer a ela. Essa é a solidão estratégica que pouca gente tem coragem de analisar com honestidade.
Enquanto os discípulos se escondiam em quartos trancados, dominados pelo pânico do que o sistema poderia fazer com eles, Madalena estava lá, sentindo o sangue e o suor da sexta-feira tingirem a terra. Ela não estava ali por uma obrigação religiosa. Ela estava ali porque a dor dela tinha ensinado uma lição valiosa. O medo só governa quem ainda acredita nas promessas vazias deste mundo. Para ela, o pior já tinha passado nos anos de isolamento e demônios. Por isso, estar ali, diante da morte, era o único lugar onde ela se sentia viva. É uma inversão de lógica que explode a cabeça de qualquer crítico, pois mostra que a fragilidade feminina, quando lapidada pelo sofrimento, se torna a armadura mais impenetrável que existe. Muitas vezes, você se cobra por não ter a força bruta que a sociedade espera, mas a história de Madalena prova que a verdadeira força não está em quem grita mais alto ou em quem lidera exércitos. A força real está em quem consegue sustentar o olhar diante do abismo sem recuar. Ela foi a sentinela do momento mais sombrio da humanidade. Onde estavam os heróis? Onde estavam os oradores eloquentes? Todos haviam sumido. Sobrou apenas o silêncio de uma mulher que entendeu que o amor, em sua forma mais pura, é uma decisão de permanência. Ela decidiu que não deixaria o seu Redentor morrer sozinho. Essa determinação silenciosa é o que eu chamo de inteligência emocional, em um nível que beira o sobrenatural. Ela não precisava de aplausos, ela só precisava estar presente. E é aqui que o roteiro da sua vida se cruza com o dela. Existe um poder absurdo em ser aquela que fica quando todos os outros decidem partir. Talvez você esteja passando por um sábado de silêncio na sua vida, onde parece que as suas orações batem no teto e voltam, onde a esperança parece ter sido enterrada sob uma pedra pesada demais para as suas mãos. Madalena também sentiu isso. Ela foi ao sepulcro ainda no escuro, carregando especiarias, não porque esperava um milagre, mas porque o seu cuidado ia além da utilidade. Ela amava o mestre mesmo quando ele parecia ter sido derrotado. E é exatamente nessa persistência, nesse caminhar no escuro antes do sol nascer, que a maior reviravolta da história aconteceu. Deus usa esse tipo de coragem para envergonhar os que se acham fortes. Perceba a ironia crítica. O primeiro par de olhos a ver a vida vencer a morte não foi o de um rei, de um sacerdote ou de um guerreiro. Foi o par de olhos de uma mulher que a sociedade tentou apagar. Deus confiou a maior mensagem do universo a alguém que, juridicamente na época, nem sequer tinha o direito de ser testemunha em um tribunal. Isso não é apenas um detalhe bonito, é um tapa na cara do sistema. É a prova de que a sua história de dor não te desqualifica para ser a porta-voz da esperança. Pelo contrário, é o que te dá autoridade para falar. Quem nunca esteve no fundo do poço não sabe o valor da corda que nos tira de lá. Você não precisa mais ter medo das sextas-feiras da sua vida. As perdas, os lutos e as traições que você enfrentou criaram em você uma musculatura emocional que pessoas que vivem em redomas de vidro nunca terão. Madalena nos mostra que a lealdade é o ativo mais caro da alma humana e que as mulheres têm uma capacidade instintiva de enxergar a luz onde o resto do mundo só vê sombra. Ela não foi apenas a primeira a ver. Ela foi a primeira a correr para contar. A vida dela, que antes era um grito de socorro abafado, tornou-se o grito de vitória que ecoa há mais de 2000 anos. Portanto, quando você se sentir ferida, lembre-se que o seu valor não está no que você passou, mas na forma como você decide carregar as suas cicatrizes. Você pode ser a Madalena da sua geração, aquela que não se deixa intimidar pelo barulho dos covardes e que permanece fiel ao que é verdadeiro, mesmo quando o mundo parece estar desabando ao seu redor. A sua voz tem peso, a sua presença tem propósito e o seu passado é apenas o prefácio de uma história de glória que ainda está sendo escrita.
Não aceite menos do que o protagonismo que o próprio Criador te devolveu. Se essa reflexão tocou o seu coração e te ajudou a enxergar a sua própria força por uma nova lente, eu te peço um favor que faz toda a diferença para o nosso trabalho. Deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas análises profundas que estamos preparando. Comente aqui embaixo qual parte dessa lição de Maria Madalena mais ressoou com a sua realidade hoje. Eu faço questão de ler e interagir com vocês. E não pare por aqui. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal, onde exploramos mais histórias de mulheres que mudaram o mundo com a sua resiliência e fé. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando a alma humana sem filtros.